A gente conta agora com as informações da repórter Júlia Stanzioni. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Bom dia, Guga Mendonça. Bom dia, Amanda Nascimento. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem? Tocando aí mais um jornal nesta terça-feira. Júlia, quais as informações? Pois é, a gente vem falando sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Guga, na nossa prestação de serviço, levando aí para o nosso ouvinte, quem nos vê, justamente falando das diversas camadas da economia que vêm sendo afetadas, ou os diversos setores também da sociedade que vêm sendo aí afetados nesse momento de pandemia. E a gente vai falar um pouco agora, Guga Mendonça, aqui no Jornal da Rede Alesp, sobre os motoristas dos aplicativos de mobilidade urbana, que sempre usaram, em algum momento, alguns carros alugados das famosas locadoras de carros, né? Pois é, esse é um setor da economia que está sendo afetado nesse momento pela pandemia do coronavírus. Saiu uma notícia ontem de que 160 mil motoristas de aplicativos devolveram os seus carros para essas locadoras. Então, o que acontecia? Além de terem motoristas usarem os próprios carros para trabalhar nos aplicativos de mobilidade urbana, alguns outros motoristas que não tinham o seu carro próprio podiam, em consonância aí com as operadoras, alugar esses carros, usar durante a semana para poder trabalhar, principalmente aqueles ou que gostariam de uma renda a mais ou que não estavam empregados, então trabalhar por conta própria, eles podiam alugar esses carros nas locadoras, usar os carros e, claro, fazia aí o pagamento durante a semana dessa locação. O que aconteceu? O pessoal ficou mais em casa, lógico, porque a gente precisa ficar em casa nesse isolamento social. A demanda, então, de clientes desses carros dos aplicativos acabou caindo. Então, muitos desses motoristas que alugavam o carro precisaram retornar para as locadoras esses carros porque o custo-benefício já não estava funcionando, eles estavam recebendo menos do que eles teriam que pagar durante a semana por essa locação. Então, aí o que aconteceu? O Paulo Miguel Júnior, que é o presidente do Conselho da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, ele acabou fazendo aí, a associação fez uma pesquisa com as locadoras para entender em que momento estava esse setor. E aí se constatou que 160 mil motoristas devolveram os carros porque estava muito caro trabalhar. E aí o que as locadoras, em contrapartida, começaram a fazer? Começaram a diminuir a diária desses carros. Então, por exemplo, uma das mais famosas locadoras de carros que a gente conhece, aquela que tem o símbolo verdinho, ele tinha uma diária de R$ 67. Eles acabaram baixando nas últimas semanas para R$ 47. Se você for pensar, Guga, Amanda, R$ 20 por dia faz a diferença no bolso, não faz? Faz para todo mundo, né? Então pensa, né, R$ 20 por dia, 5 dias na semana, ou 6 dias na semana, ou 7, né? Tem muito motorista que trabalha a semana toda de domingo e domingo, faz uma grande diferença e faz uma economia. Então, a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis se juntou, fez essa pesquisa e pediu para que as locadoras pudessem, nesse momento, fazer algo para essas pessoas que trabalham por conta própria, né? Então, passando alguns números, na verdade, desse setor, o setor abriga cerca de 10 mil empresas de locadoras, com 75 mil funcionários e uma frota de 997 mil veículos que normalmente estavam em circulação até o início da pandemia. Então, a gente vai vendo, Guga e Amanda, que todos os setores é um círculo, né? Uma coisa vai acontecendo, liga a outra, vai afetando a outra, mas, por outro lado, Guga e Amanda, a gente vê que a importância das associações, né, de cada setor para tentar equacionar isso, para tentar ajudar quem precisa trabalhar, quem precisa se deslocar e que nesse momento não tem carro ou não quer usar o transporte público por algum motivo. Então, é importante a gente mostrar esses dois lados. E tem algumas outras locadoras que estão fazendo promoções, colocam a diária ali entre 10, 15 reais para poder ajudar, até porque elas precisam, entre aspas, desovar a frota, porque senão eles vão ter um outro problema que muitas locadoras já estão enfrentando, que é ter que alugar outros estacionamentos não próprios, então tirar um dinheiro do bolso das locadoras para guardar esses carros que estão sendo devolvidos. Então a gente vê que tudo depende de uma coisa, tudo gira e um depende do outro, né, Guga, Amanda? Sem dúvida nenhuma, né? O setor realmente
é um círculo vicioso mesmo, né? Todo mundo perde, por isso, né? Eu acho que eles têm feito aí promoções para que os motoristas de app, no caso, não fiquem, né, desguarnecidos nessa fase, até porque é um serviço extremamente essencial, Júlia e Amanda, eu acho que todo mundo faz uso deles, né, nem que seja no momento aí de emergência, é um serviço que veio suplir aí uma necessidade que todos nós tínhamos, então não pode ir tirar muito desempregado da rua, né? E eu acho que essa notícia que a Júlia está trazendo hoje para a gente é um belo exemplo do quanto a pandemia atinge vários setores da sociedade. Claro que a gente tem uma preocupação com a saúde, né, já que é uma doença, mas a economia também tem sido constantemente atingida, né? Entenda que em nenhum momento, por exemplo, Amanda e Júlia, ninguém pediu que os motoristas dos aplicativos ficassem em casa. Foram liberados para trabalhar. Isso não quer dizer que eles faturem, né? Isso é verdade. E até a Associação Brasileira de Locadoras, a ABLA, disse que justamente por isso, porque os motoristas, quem está ali, né, no dia a dia, ele precisa trabalhar, precisa estar ali tanto para fechar a conta no final do mês, e as outras pessoas que nesse momento querem evitar algum tipo de aglomeração e que podem, de algum modo, usar os aplicativos, também precisam trabalhar. Então, são os dois lados, né? Então, a gente vê que são iniciativas que vão acontecendo das associações, não só agora de locadoras de automóveis, mas outras associações, para justamente tentar passar por essa pandemia da melhor maneira possível, se a gente pode usar essa palavra, né, Guga e Amanda, porque é aquele lance que a gente sempre fala, da adaptação. Nesse momento, não se pode cobrar uma taxa, uma diária muito alta. Se ele continuasse cobrando muito alto, você não teria alguém alugando o carro para poder trabalhar. Então, a gente vê, e eu acho que essa pandemia está deixando bem claro o quanto a gente precisa um do outro. Não sei se vocês também sentem isso, Guga, Amanda. Não, eu acho que sem dúvida nenhuma, né, isso tem sido provado, né, mas é importante que, de fato, a população seja solidária. E eu continuo, né, dando exemplo da pessoa que está fazendo atividade física no parque sem máscara. Então, nesse ponto também é uma engrenagem. Se esse cidadão não tem essa consciência, todos nós podemos pagar. Desde o motorista de aplicativo que teve que devolver o carro, desde a pessoa que está na ponta morrendo numa UTI, entendeu? Desde a pessoa que espera por um leito de UTI, tudo gira em torno. Então você tocou, Júlia, num ponto importante que é a solidariedade, mas a solidariedade começa por aquele que está fazendo atividade física sem máscara em volta de um parque em São Paulo. Eu acho que é pensar que a gente vive em sociedade. Né? Não é a pandemia, ela não vem para uma pessoa, ela não atinge uma pessoa, e mesmo que fosse, nós teríamos que ser solidários. A gente está falando de uma situação mundial. Então, essa questão que você falou, né? Atinge o motorista, atinge aquele que é dono do pequeno comércio, que vai ter que fechar porque não consegue se manter. Então, é um ciclo vicioso, né? Não, e assim, é impressionante o que eu vou falar para vocês, mas enquanto todo mundo está preocupado, enquanto você está fazendo seu isolamento em casa, tem gente pensando nesse feriadão de 6 dias e que vai para a praia. Quer dizer, eu acho que chegou uma hora que as pessoas perderam a noção das coisas, entendeu? E desculpe o desabafo, mas é impressionante. Mas justamente isso, ontem eu estava pensando muito nessa questão e falava com alguns familiares que moram no litoral, justamente era a preocupação deles e preocupação das prefeituras no litoral, justamente sobre isso. E aí, como é que vai ser? Vai ter o feriado e as pessoas vão ficar em casa? Porque, vamos lembrar, essa antecipação dos feriados, estar em feriado, é para que as pessoas fiquem em casa. Não é para que as pessoas peguem a estrada, vá para o litoral norte, sul ou vá para o interior. Claro que a gente quer rever família e afins, mas não é o momento, é o momento para ficar em casa. Aproveitando o seu gancho, Guga, você está falando dessa questão dos feriados, e se isso realmente, a gente sabe que ontem a Prefeitura de São Paulo fez o decreto, enfim, precisa todo o Estado. Estão pensando se o rodízio vai continuar ou não nesses dias de feriado antecipado.
né? A prefeitura aí aguarda a publicação dos decretos todos para que se faça ou não essa antecipação. Então, aí seriam duas ações, né? A antecipação dos feriados, Guga e Amanda, para que as pessoas fiquem em casa, que não saiam para ir viajar. E que também o rodízio acabe limitando um pouco mais essa questão. Acaba sendo uma ação complementando a outra, né, Guga, Amanda? Sem dúvida nenhuma, e a questão também dos feriados a semana que vem em cidades da Grande São Paulo, né, que podem adotar esses feriados nos dias 26 e 27 desse mês aí para ajudar, né, a capital paulista, por exemplo, Júlia, a cidade que você mora, São Bernardo do Campo, feriado de Corpus Christi deve ser transferido para a próxima sexta-feira, segundo informações que eu tenho, assuntos aí que devem passar ainda pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte, né? E é o importante, é o apelo que a gente deixa aqui no Jornal da Rede Alesp, não saia de casa, fique em casa. Esse feriado não vá fazer atividade física, não vá aos parques e, pelo amor de Deus, não vá à praia, né, Amanda? Não, e é isso, né? Amor e respeito ao próximo salva vidas, gente. Acho que a gente precisa ter consciência disso. Isso mesmo, Amanda. Guga, você estava falando aqui do ABCD Paulista, aqui de São Bernardo. Agora há pouco também no Facebook, o prefeito Orlando Morando colocou que, em conjunto com os prefeitos do Grande ABC, eu vou ler literal, tá, o que ele falou, decidimos antecipar o feriado de Corpus Christi para a próxima sexta-feira. Claro que ainda depende da aprovação disso tudo, mas se isso acontecer, aqui, pelo menos São Bernardo do Campo e no restante do ABC, vai fazer isso que você nos informou, que tinha essa informação em primeira mão, de que a Grande ABC vai ajudar, então, aí a cidade de São Paulo nesse momento de feriado e que todos fiquem em casa. Mas a gente está falando dessas questões, do quanto precisa ficar em casa, do quanto o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado se a gente não seguir à risca todas as recomendações. O lance de ficar em casa, Guga, Amanda, não sei se está deixando vocês um pouco com mais vontade de gastar. Sabe quando aparece lá nos aplicativos, ou você está procurando uma coisa, aparece um monte de promoção de roupa, sapato, brinquedo. Dá um comichão na mão de vocês de comprar alguma coisa? Dá, mas assim, o meu problema, e eu falo isso, eu confesso, a gente ficando em casa, a gente come muito. E isso é um negócio que tem me incomodado bastante, essa situação. Porque você fica refém da comida pelo aumento da ansiedade, viu? Eu vou te dizer que eu tô mais ali no time da Julie, daquelas que vê ali uma coisinha mais interessante para comprar. É uma tentação, né? Mas você sabe, Amanda, que não é uma tentação só nossa, minha, sua ou das mulheres. No caso do Google, ele fala da comida, mas ele pode pedir uma comida fora, né, pelo aplicativo, então gasta do mesmo jeito, né? Isso é algo que está sendo visto em todo o mundo. Todo mundo está dentro de casa e todo mundo está mudando os hábitos aí de consumo. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que foi a pedido de uma plataforma lá de compras dos Estados Unidos, mostrou que os consumidores têm feito 18% mais de compra por impulso nesse isolamento social. Então, quer dizer, eu não preciso daquilo, mas não estou fazendo nada mesmo, vamos gastar. E aí a gente lembra que no final do mês, quem pagou em cartão de crédito ou quem vai pagar no boleto, vai doer no bolso, né, Guga, Amanda? Olha, Julie, mas é um negócio, né, que por incrível que pareça, quem pode, a gente deve incentivar. Porque a gente precisa de desenvolvimento econômico, né? As compras que vocês têm feito dentro de casa, querendo ou não, está ajudando a manter empregos, né? Então, lógico que a gente não está incentivando aqui o consumo exagerado, mas dentro do possível, não abandone as suas compras, né? Não é porque eu não estou saindo de casa que eu não vou comprar roupa, entendeu? É importante, porque você está gerando aí desenvolvimento econômico e que se mantenham aí empregos. Então, eu no fundo, eu incentivo essa prática, lógico, dentro dos moldes aí básicos, né, de controle. Então tem um lado bom, né, Guga? A gente compra, tem um lado bom. Tem que se divertir com isso, mas pouco. Principalmente nesse momento, entendeu? Nesse momento, porque você comprando, você está ajudando a movimentar o comércio. E quem sabe aí
faça esse consumo, Júlia e Amanda, vocês que gostam, nos comércios locais, né? Porque é importante, você está mantendo empregos, então é importante, eu sou a favor disso, lógico, desde que se mantenha aí, né, um mínimo de parcimônia no sentido, não adianta estourar cartão de crédito, não adianta ir com o nome sujo, né, para as listas de inadimplentes, não, mas dentro do possível, mantenha suas compras, não é porque você está em casa aí que você não deixa de viver. Então eu, Guga Mendonça, sou incentivador disso, viu, Amanda e Júlia? Até porque a Júlia falou, né? Perfeito. A conta chega. A conta chega sempre. Uma hora ela A conta chega. Mas se é para manter empregos dentro da possibilidade, é bom que se faça. Apoiar os pequenos empreendedores, né? Sim. É isso aí. Bom, Guga, Amanda, bom final de jornal aí para vocês. Daqui a pouco tem a coletiva, né, de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes. Mas semana passada, só para eu terminar, eu fiquei devendo uma coisa para vocês. Hoje eu tenho cafezinho, tá bom? Ah, que beleza. Obrigado, Júlia. Muito obrigado aí pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. A gente continua aqui com informações. Essa foi a repórter Júlia Stanzioni trazendo informações aí no Jornal da Rede Alesp.